Uma agenda estável é uma agenda que não tem muitos altos e baixos, porque você vai estar divulgando, captando e novos pacientes vão estar buscando o seu trabalho. E ela é uma agenda gentil. Por isso, com 5 pacientes por dia, com 25 pacientes por semana, você alcança a remuneração de pelo menos R$ 10.000. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Consultório no Divã, um programa para psi que quer transformar seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas e quero te contar a minha missão. Sabe qual é? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, atendendo 5 pacientes por dia. E a gente já começa com todo o gás, e eu vou te mostrar agora a minha mentoranda de São Paulo, a Adriana Rodrigues, contando para ti qual é aí a técnica que a gente pode fidelizar. Olha só. Débora, então eu achei assim muito interessante que quando eu estimulei, né, os pacientes, principalmente esse caso que a gente comentou, a paciente trouxe, né, o sonho, que foi um sonho realmente repleto de conteúdos aí pesados, difíceis para ela, né, e ela queria mais, queria que a sessão não terminasse. E eu achei aquilo muito interessante, porque é muito verdade, quando vocês incentivam que a gente deve estimular o paciente, para o paciente trazer, realmente a sessão transforma, ela se transforma. E eu senti assim, que, veja, foi tão assim interessante, transformador, que depois ela não pôde vir na outra. Hum. Aí depois ela veio no Rame Rame. E aí já pediu de novo. Ah, mas aí agora eu quero contar um outro sonho, porque eu também tenho outro que é recorrente. E foi muito interessante. E aí tem sido assim, toda vez ela sempre começa, tem um rame-rame, né, e tal, bom, O começo, bem-vindo, o rame-rame, né, aquece. esquenta, e aí depois ela mesma puxa. Pois é, então, os meus sonhos, então eu achei assim, gente, é um grande benefício, sim, sim. A partir do momento, né, que a pessoa conseguiu trazer, né, depois de mais de ano, ela conseguiu trazer o sonho, como foi transformador, ou seja, por causa do estímulo que eu fiz, né, como ela, de certo, estava assim, né, Uhum. precisando, e o sonho ela trouxe, e isso foi transformador para a sessão dela, porque é verdade, parece que a pessoa começa a sentir que é um outro motor, né, que tem um outro combustível ali e que é só para ela, é Uhum. só dela. Fidelizar é sim fazer estratégias de cuidado para que o seu paciente fique cada vez mais engajado, para que ele possa ficar ali como, sabe aquela série que você acompanha? Pois é esse sentimento que você tem que desenvolver, porque é nessa fluição do interesse, do desejo do paciente em melhorar que você vai conseguir também mostrar o seu trabalho e fidelizá-lo, né? E olha só que maravilha, quando a gente consegue fidelizar, a gente vai da sessão inicial até a tão sonhada alta desse paciente. E se o seu tratamento, o seu atendimento não for pautado em vínculo empático, se você não tiver aí técnicas, como no caso, a interpretação dos sonhos, né, como a minha mentorada Adriana mostrou, vai ficar complicado você conseguir chegar, né, na segunda sessão. Porque eu acredito que a base para fidelizar é sim um atendimento com um vínculo empático e eficaz, no qual o paciente se sente seguro, ele confia em você e ele vê melhorias na sua vida com o tratamento. E aí
ele vai seguir com você, né? Então, colega, olha só, se o paciente não enxergar as melhoras que o tratamento gera, nos pensamentos dele, na forma como se relaciona, como está envolvido com a vida, é pouco provável que ele siga com você. Porque para ser realmente uma psicóloga que oferece resultados, que consegue ser bem remunerada, muito bem remunerada, você vai ter que ter aí o quê? Um plano, uma estratégia. Você tem que ter consciência do que significa, desde a primeira sessão, estar ali oferecendo cuidado. E é nesse momento que você também, quando você aciona essa consciência, que você também tem que ter aí um passo a passo para que o seu paciente ele enxergue desde a primeira sessão a forma assertiva, segura com a qual você conduz a sessão. E é nesse momento, quando você começa a experimentar o benefício de estar fidelizando, quando você se percebe melhor, inclusive, do que você se achava, que vem uma segurança que vai fazer você precificar melhor. E você lembra, você que está me acompanhando, que o preço mínimo que eu indico, que eu oriento as minhas alunas, é R$ 100 a sessão. É o preço mínimo. E olha aqui, não é 95, não é 98, é R$ 100 o preço mínimo. Porque, olha só, faz aí, acompanha o meu raciocínio. Se você tem uma agenda, que não é aquela agenda das plataformas e dos convênios, nas quais você tem um número excessivo de pacientes e a qualidade do seu trabalho, obviamente, decai. Você vai ter uma agenda estável. Uma agenda estável é uma agenda que não tem muitos altos e baixos, porque você vai estar divulgando, captando, e novos pacientes vão estar buscando o seu trabalho. E ela é uma agenda gentil, porque o que eu também indico? 5 pacientes por dia. Senão, você não vai conseguir sustentar com a sua mente tantos atendimentos e tantas situações clínicas. Por isso, com 5 pacientes por dia, com 25 pacientes por semana, você alcança a remuneração de, pelo menos, né, aqui no meu cálculo, dá R$ 10.000. E é essa consciência que você tem que ativar. O que você vai oferecer desde o primeiro momento que o paciente chega, para que ele entenda que ele chegou no lugar certo e que para que ele também, ao longo ali da segunda sessão, comece a desenvolver a aliança terapêutica com você. E é esse o caminho que a gente mais deseja. Por quê? Porque se a gente não fideliza, a gente até duvida das nossas capacidades técnicas, né? A gente começa a achar que não serve para clínica, que tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro com a psicologia. E a insegurança, colega, é o que trava o seu crescimento, é o que gera medo quando o paciente novo chega e você fica pensando: vai ficar, não vai ficar? Será que vai sair satisfeito? Será que efetivamente esse paciente vai sair melhor da minha sessão do que quando ele chegou? Então, a fidelização é a chave para tranquilizar o seu coração. É a chave para que você também, ganhando segurança de que os pacientes continuam com você e estão melhorando, é também o que vai te gerar condições internas de bancar, de sustentar o teu preço novo de sessão. E por que fidelizar é essencial? Porque eu sei que você quer uma entrada mensal que não flutue muito, porque você precisa, para se sentir uma ótima profissional, também estar atendida nos seus projetos pessoais. Eu sei que você quer tirar férias, que você quer viajar, que você tem aí, desejos também para serem realizados. E quando você se torna uma psicóloga de referência,
e você ganha indicações dos seus próprios pacientes, dos seus colegas, da forma como você divulga, quando você observa os resultados terapêuticos que você produz nos seus pacientes, você não vai se sentir mais uma impostora. Você não vai ficar agindo como, né, uma orientadora. Você vai ganhar conhecimento técnico para se profissionalizar, para fidelizar. E aqui eu te marco que a fidelização, quando eu falo em fidelização, eu não estou falando numa camada superficial. O que é a camada superficial? A camada superficial é ser simpática, gentil, mimosa, café, água, né? Não é isso. A gente vai agir mais profundamente e ter consciência terapêutica do que a gente está produzindo na sessão. E aí você sabe o que isso significa? Que você vai estar mais atenta à ética do cuidado. E é essa ética, o exercício dessa ética nas suas sessões, na sua conduta como psicoterapeuta, que vai fazer com que o paciente sinta. Não é aqui, é que ele sinta que ele realmente chegou no lugar certo, né? E aí, vamos pensar nessa relação do cuidado com a fidelização. O que é o cuidado, né? É a sua disponibilidade interna para escutar, é a sua atitude de cuidar daquela mente que está regredida, que está ali precisando de orientação, né, de um setting terapêutico para que ela possa, frente aos seus cuidados, melhorar. É a qualidade do que você oferece também ao cuidar, e certamente é o interesse e a demonstração de preocupação, inclusive, que você tem aí com o seu paciente, né? E é claro que o cuidado, ele vai sim se expressar através de uma escuta empática e da construção ativa da sua parte da aliança terapêutica com o paciente. Porque você tem que se aliançar com essas forças ativas, as forças saudáveis, porque são elas que vão fazer o trabalho que vocês precisam de conectar esse paciente à vida de novo, né? Para que ele saia do conflito, para que ele saia do limbo, nesse lugar aí, às vezes até desvitalizado, né? Sabe por quê? Olha só, pensa comigo. Quando alguém está doente, precisa de cuidados. Simples, né? E na nossa área clínica, se alguém está doente psiquicamente, a pessoa está regredida. E o que ela precisa do profissional, da profissional que vai atender, é sim a prática do cuidado. A ética, eu vou te contar um pouquinho aqui da ética que pauta o meu trabalho e que é essa ética do cuidado que eu também oriento e ensino às minhas alunas, né? A ética com a qual eu trabalho leva em conta a precariedade da existência humana, do sentimento de si e a permanente ameaça desse esvaziamento do sentido da vida. É o risco crucial da traição do si mesmo. A ameaça, muitas vezes, da queda para sempre. A gente tem que considerar isso. O que cabe aqui, nesses casos, quando você está recebendo pacientes que estão com esse nível de dor, com até essa dúvida de quem eles são na identidade, não é a ética da autonomia, colega. Não é. Isso é depois. Você primeiro vai trabalhar com a ética do cuidado. Eu gosto muito de uma frase do Heidegger, em que ele diz o seguinte: o homem é um ser essencialmente necessitado de ajuda, por estar sempre em perigo de se perder, de não conseguir lidar consigo. Eis a humanidade, eis os pacientes que te buscam também. Mas aí, Débora, explica melhor por que a ética do cuidado fideliza. Porque o paciente recebe o que ele necessita. O paciente vai se sentir olhado e reconhecido na sua dor. E essa condição vai gerar um estado de conexão muito mais profundo, no qual o paciente não vai se sentir mais sozinho, porque ele achou alguém que entende a sua dor e que pode cuidar dele.
E você vai ter clareza do que é necessário oferecer nas primeiras consultas. E agora eu vou chamar um cara que sempre me ilumina, que é o Winnicott, e ele vai nos ajudar a pensar sobre a ética do cuidado. Fui numa palestra para médicos e enfermeiros, ali em 71, pouco antes dele falecer, que o Winnicott formula a ética do cuidado e ele relembra, né, nessa palestra, que a palavra cura, na sua raiz etimológica, ela significava cuidado. Lá por 1700, esse sentido começa a ser, né, a desaparecer, porque tratamento vai entrar no lugar. Então, agora, pensando em cuidado, em cura, aliás, eu vou pensar em tratamento, com um elemento, com uma prática. E é nesse sentido que o Winnicott resgata a ideia de cura com cuidado. E algumas orientações, vamos chamar assim, clínicas, ele também nos orienta. Olha só que interessante. Vou dizer para ti, porque eu quero que você pense agora. É desta forma que você se coloca desde a primeira sessão? Você se dedica ao caso? Você aprende como é se sentir como o seu paciente, como ser? Você se torna digna de confiança para o campo limitado, né, da nossa responsabilidade? Você se comporta profissionalmente? Você se preocupa com o problema do seu paciente? Você aceita amor e mesmo o estado de enamoramento, sem recuar e sem atuar a sua resposta? Você aceita ódio e recebe esse ódio com firmeza, ao invés de agir com vingança? Você tolera no seu paciente a falta de lógica, a confusão, a inconsistência, a bagunça dele, e reconhece que todas essas coisas desagradáveis são sintomas do sofrimento? Você não fica assustada, nem sobrecarregada com sentimentos de culpa, por exemplo, se o seu paciente piora, se ele se desintegra, se ele mostra ali a sua parte mais doentia, mais perto da loucura? Hum? Em todos os aspectos, você é, em sua área limitada de responsabilidade, uma pessoa profundamente envolvida com sentimentos. E ainda assim, à distância, sabendo que não tem culpa da doença do seu paciente e sabendo aí os limites das suas possibilidades, né? Por quê? Porque é nesta posição que você consegue ajudar o seu paciente a sair da crise, a sair do sofrimento, a sair do conflito no qual ele está. E eu gosto muito dessas perguntas, vamos dizer assim, que o Winnicott nos faz, porque a gente vai fidelizar no momento que a gente estiver executando, praticando todos esses pontos, porque a gente vai estar agindo terapeuticamente. Sabe por quê? Porque a relação terapêutica é uma forma especializada de estar com o outro. E é essa dimensão que você tem que carregar para sua prática de cuidado. E essa prática de cuidado, ela não fica ali na primeira sessão, nem enquanto você está fazendo a avaliação do paciente em entrevistas iniciais. Ela é uma ética que percorre todo o tratamento. Seja qual for o problema, né, a natureza aí do problema que atinge o seu paciente, ele é um outro ser humano, como eu mesma. E estamos ambos no mesmo barco, né? Lançados aí sem fundamento, sem orientação, sem mapa, né? Na incumbência de existir. E é importante que você entenda, colega, que o seu paciente chega doente. Por quê? Porque é nesse reconhecimento de que o outro está doente que você vai responder a essa necessidade. Ou seja, você tem que colocar ali no seu gesto, na sua escuta e na forma como você lida com essa pessoa, a sua preocupação, a sua disponibilidade, a sua confiabilidade, a cura
né, a prática da cura no sentido do cuidado. Se a gente assume o lugar de quem cuida, a gente tem que também estar disponível para deixar ser, né, o outro ser como ele é, como ele pode ser, seja qual for a possibilidade de ser deste outro que se apresente aí, né, na relação terapêutica que você está construindo. E para deixar o outro ser, a gente precisa estar aí preparados para reconhecer qual é a possibilidade, né, do que a gente tem que oferecer terapeuticamente para esse paciente a cada etapa do processo. O Winnicott, ele trabalhava fundamentalmente com o relacional, oferecendo para o paciente aquilo que ele ficou impedido de experimentar no campo das relações em alguma etapa do seu desenvolvimento, da sua maturação, né. Então, quando a gente está ali trocando, eh, dores, né, porque estamos também conectados com a experiência de viver, que sempre tem junto o sofrimento. Então essa conexão, ela faz parte da nossa humanidade, só que a gente vai sofisticar isso, e a gente vai se colocar na situação com o paciente, para compartilhar esse estado e depois voltar para nossa posição subjetiva. Porque é sim preciso se colocar junto ao paciente na compreensão da sua dor. Então, é através do relacional, dessa nova relação que o paciente vai ter com você, que vai ser possível dele melhorar. Sabe por quê? Porque o paciente, ele retoma a sua força vital. Essa força que um filósofo lá da Idade Média, o Spinoza, que o Winnicott gostava muito, ele chama força vital de potência de vida, né? Uma expressão individual que é conatos, que recebeu vários nomes aí, e o Winnicott chama de força vital, de impulso criativo. Esse conatos é o esforço pelo qual cada coisa, inclusive nós mesmos, o paciente, se esforça para perseverar em ser. Ai, o que é isso, Débora? É uma potência individual que se confunde com a própria vida, né? De modo que toda coisa e todo indivíduo busca aumentar a sua potência de agir, de pensar. Isso aí, o que é isso? É potência de ser, de existir. Perseverar em ser não é continuar no mesmo estado, é expressar sua potência, é expressar sua saúde. E é isso que o cuidado que o seu paciente está recebendo de você vai provocar nele. Ele não vai se manter no seu estado atual de adoecimento, de limitação, tomado pelas forças reativas. Ele vai poder desembocar no oposto, que é se aliançar com as forças que são plásticas, regenerativas, que vão colocá-lo em movimento, em aposta, num outro jeito de ser. Um jeito de ser no qual ele, por ter mais saúde, se conecta mais com a vida. Então, olha só, fidelizar começa por um bom vínculo. Fidelizar começa pela sua consciência de que o paciente chega doente, o que ele necessita receber, e fidelizar passa por usar técnicas que vão sim provocar no seu paciente uma sensação de aconchego, de pertença ao lugar terapêutico. E aí, junto com você, ele vai ter condições de melhorar. Por quê? Porque é necessário, né, ter aí uma compreensão profunda das necessidades do seu paciente. E em seguida, você tem que saber o que você tem que fazer, qual é a intervenção que você tem que fazer, para que você consiga ali resolver, entender e resolver, atuar, né, positivamente nessas necessidades, né? Então, o que eu quero dizer com isso, colega? É necessário, sim, conhecer o paciente, investigá-lo, oferecer cada vez mais empatia, conexão, fidelização vai ser o resultado do seu trabalho. E quanto mais você enxerga o resultado do seu trabalho, mais segurança
você vai ter o que você oferece. E esse é o gatilho que eu ensino as minhas alunas a usufruírem desse estado de felicidade, de contentamento, por estarem trabalhando direitinho. Porque é nesse momento que você vai conseguir sustentar o seu preço justo, esse preço que você tem aí no coração e ainda não pôs em prática. E como eu venho te dizendo, se a gente vai num preço que é, olha, camaradíssimo, de R$ 100 os seus 50 minutos de sessão. E se você vai colocar em prática o que eu também venho te orientando, de não sobrecarregar a sua mente, colocar 5 pacientes para serem atendidos ao dia, você vai ter 25 pacientes por semana e o resultado financeiro vai ser ali de R$ 10.000, que eu sei que é o que você almeja, é o que você deseja, mas não está conseguindo construir uma estratégia para chegar aí, né? E o ponto que eu quero te dizer é que se você quer uma estratégia, se você está pensando sim em transformar a sua clínica, e transformar é muito mais que melhorar. Se você percebe que você está aí emperrada, sabe o que você precisa? Aproveitar 3 aulas gratuitas online no workshop Psicóloga Muito Bem Remunerada. Vai lá no link, ou na descrição aqui, né, desse vídeo, ou no link da bio do Insta. Te inscreve, porque eu quero que você comece a sua jornada de transformação agora mesmo, com muito mais consciência do que você está executando tecnicamente, com muito mais posse da condução do seu tratamento, entendendo em termos técnicos o que é fidelizar, o que você está provocando enquanto conexão, para que esse paciente possa efetivamente melhorar. Se a gente vai olhar, por exemplo, algumas considerações, algumas falas de pacientes que se sentiram muito bem atendidos, que desejam voltar na próxima sessão, que já saem da sessão já pensando na próxima, né? Quando vão voltar, você vai escutar frases como, por exemplo, essas. Eu me sinto segura, porque ela se mostra muito interessada e preocupada comigo, porque ele me deixou tranquila. Ele conversa bastante sobre o que vai utilizar enquanto técnica, por quê, e nesse processo eu também consigo me ajudar. Eu fico muito confortável com ela, fico tranquila em relação à qualidade do trabalho que ela entrega, porque ela é atenciosa, é amigável, é preocupada. Eu gosto do jeito, o estilo do meu terapeuta, ele brinca, ele descontrai, me faz rir, é quase um milagre. Falas como essa mostram que os colegas estão, sim, conseguindo fidelizar. E é o que eu ensino para as minhas alunas, como fidelizar. E é nesse caminho, que tem todo um passo a passo para você seguir aí intervindo, né, nessa linha completa de tratamento, desde a primeira sessão até a alta terapêutica, porque o cuidado está por todo o processo, em todas as etapas do seu processo psicoterapêutico, né? E olha só, que importante. Se você tem dúvidas, se você consegue oferecer esse cuidado que eu estou dizendo aqui, se coloque no lugar de paciente. Se coloque no lugar de paciente. Porque eu espero que você, aí ao longo da sua trajetória como clínica, tenha se tratado ou esteja em tratamento, né, colega? Você recebendo o quê? Olha só, você recebendo o sentimento de empatia. Empatia à dificuldade que você apresenta, né? Você sentindo que você está sendo respeitada, cuidada. Porque é importante, sim, uma atitude respeitosa que evita que o paciente sinta a sua intimidade invadida, né? Você vai receber também uma atitude de respeito, empatia aos seus valores, às suas crenças, aos seus temores,
desejos, né? Porque esse terapeuta, essa terapeuta está ativamente construindo um ambiente acolhedor, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa para maturar mais, para, né, se colocar mais conectado com a expansão, com a criatividade. E é nesse sentido que eu quero que você reveja a sua atitude clínica, para que você possa aí se perguntar: mas eu estou gerando essa qualidade de cuidado? Eu estou gerando esse cuidado que atravessa todo o tratamento? Será que a minha fidelização, eu estou realmente fazendo um cuidado terapêutico? Hum? É isso que eu quero que você perceba. Por quê? Só a reflexão, só a autoanálise da nossa prática é que faz com que a gente possa melhorar, que faz com que a gente possa transformar a nossa prática em uma prática que gera resultados e que gera também para você satisfação ao trabalhar, porque mais segura tecnicamente, observando a melhora dos seus pacientes, não tem porquê você permanecer com consultas abaixo do seu preço justo. Não tem porquê. E lembra que a minha missão aqui com você é justamente te ensinar, colega, como você pode aí atender, né, 5 pacientes ao dia, usando o critério de preço razoável de R$ 100 e conseguindo aí, pelo menos, né, os seus R$ 10.000 por mês. Tudo isso pautado num trabalho ético, na ética do cuidado. Então, eu espero que você tenha gostado. Tem alguma dúvida, quer interagir comigo? Manda uma mensagem que eu vou ter muito prazer em conversar com você também. Amanhã tem mais e amanhã tem programa IPSI e a gente segue aí na nossa conversa, certo? Muito obrigada e ótima noite. Tchau, tchau.